domingo teve jogo, dessa vez a gente vai fazer uma análise da Série B, uma análise tática aqui da Série B, para poder falar de Bahia e Grêmio, né, que fizeram um confronto muito importante ali na parte de cima da tabela, para poder definir, né, quem já vai se consagrando nessa batalha, né, pelo acesso. Né, pelo acesso, o Bahia vai se afastando ali, empatou com o Grêmio, né, foi um confronto de 0-0, a gente teve algumas coisas para discutir. Ao meu lado, eu, né, aqui, e já vamos seguir, para análise. E aí, para quem está assistindo a gente, tirar nota 10 aqui na análise também, né, e acompanhar aqui com a gente, tem que fazer o quê, meu velho? Tem que seguir o canal, tem que procurar a gente nas redes sociais, faz aí aquela cartilha toda de YouTube aqui, você já aprendeu muito bem. O primeiro passo é saber se você é inscrito no canal. Se você não é, já se inscreve, tem o botãozinho de se inscrever, ativa as notificações também para saber quando a gente está lançando conteúdo, curte os vídeos da gente, comenta aqui o que você quiser, se você gostou do vídeo, se tem alguma coisa que você quer pontuar, se tem algum jogo que você quer que a gente faça essa análise, e segue a gente nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdo lá também. Maravilha. Então, vamos para a análise desse jogo, e eu já vou começar te fazendo uma pergunta, né? A gente teve um Bahia com muito mais chances do que o Grêmio, né? No cômputo geral ali das estatísticas, e um Bahia que se defendeu bem, talvez, né? A gente trouxe um momento de organização defensiva justamente para isso. Porque essa organização defensiva é uma organização defensiva que Guto já utilizava e que Anderson, como ele bem falou na coletiva, né? Ele já assumiu trabalhos que foram de Guto e ele simplesmente mantém algumas coisas porque tem situações que eles pensam parecido, né? E aí essa organização defensiva mostra isso. E o Bahia não foi tão alvejado assim. Mais incompetência do Grêmio, ou o Bahia teve efetividade defensiva, ou os dois, de repente, né? Pode ter acontecido. Acho que foi um pouco de cada coisa mesmo. O Grêmio ele não teve realmente um bom jogo trabalhando a bola. Eu acho que quem assistiu o Grêmio já nessa Série B sabe que esse é um problema da equipe mesmo, essa circulação de bola, essa chegada no ataque com a bola um pouco mais trabalhada. Então, facilitou um pouco a vida do Bahia também, mas a própria escalação do Anderson também deu um pouco mais de equilíbrio à equipe. Ele traz o Mugni ali para recompor pelo lado esquerdo, é um cara que joga muito pelo meio campo, então tem essa consciência tática também de recomposição. O Emerson e o Patrick, que formam uma dupla ali por dentro, que fecharam realmente muito bem esse espaço. A única situação que fez com que o Bahia sofresse um pouco mais foi o Diego Souza, que é um jogador um pouco mais difícil de marcar. Quando ele recebe essa bola um pouco mais direta, essa bola mais longa, ele consegue usar muito bem o corpo e encontrar outros companheiros. Só que os companheiros dele nessa partida não estavam numa tarde tão inspirada assim, então não trouxe tantos perigos para o Bahia. Acho que o Bahia tem um time equilibrado, um time que consegue se defender bem em muitas ocasiões. Acho que um outro ponto que poderia ter sido melhorado um pouco mais foi as transições ofensivas. Foi onde o Grêmio conseguiu ir melhor também, atacar melhor o Bahia. Foi quando fez essas transições. O Bahia demorou um pouco para recompor, mas mesmo assim não sofreu tanto. Então acho que foi uma partida, defensivamente do Bahia, foi uma partida razoável. Até a disposição das peças do Grêmio em campo aqui, a gente percebe que está tudo muito distante, né? Os jogadores aqui, por exemplo, na amplitude do lado oposto aqui ao lado da bola, tem um jogador só, mas não parece conectado também, né? Tá tudo muito distante aqui nesse miolo. Não tem dificuldades para as linhas do Bahia, né? A entrelinha não está tão bem povoada, todo mundo colado na linha, né? Nas linhas de marcação, então isso já facilita um pouco o lado do Bahia. Mas vamos explicar exatamente tudo o que aconteceu, né? Dificuldade na circulação de bola. Tivemos dois laterais que não ajudaram muito, e o Thiago Santos também não tem essa característica, né? Então, muitas vezes, ele tem dificuldade para receber essa bola de costas, para poder girar, para poder criar linhas de passe, né? Fazer ali alguns apoios, digamos, sejam eles laterais, ou então de uma cobertura ofensiva. Ele não tem essa característica, né? Isso dificulta muito o jogo do Grêmio, né? E facilita para o atacante para fazer sombra, né? E ele não receber essa bola. E acho que essa plataforma do Bahia defendendo em 4-4-2 ajudou a diminuir essas possibilidades que o Grêmio tem, porque encaixa um pouco melhor do Daniel com o Bruno Alves, o Rodaico um pouco mais com o Jeromel, até dando um pouco de espaço para eles, porque sabe que também não são dois jogadores criadores, nem o Jeromel nem o Bruno Alves, mas com um espaço meio limitado e sem opção de passe,
ou com opções de passe somente para as laterais, e a partir daí, quando a bola chegava lá, o Bahia pressionava um pouco mais, então acho que o Grêmio ficou numa situação realmente difícil para sair jogando, e a jogada principal era realmente lançar a bola ou para os pontas para pegar em velocidade, ou para o Diego Souza para ele fazer esse pivô que eu citei, ou para ganhar uma bola pelo alto, uma casquinha e buscar uma segunda bola no campo de ataque. Foi basicamente assim que o Grêmio conseguia chegar mais à frente. Com uma bola pelo chão realmente foi muito difícil por causa dessa limitação de alguns jogadores e também da boa marcação que o Bahia fez no campo com seus jogadores de frente. Maravilha. Só para ilustrar aqui, ó, pessoal, a produção não ajudou tanto, mas é um 4+1, tá, em saída. E a gente vai ver muitas vezes como isso foi melhorado, tá? Aqui a gente tem o Bahia construindo num 3+2, né? Aí, um pouco diferente do que o Anderson fazia, né? Normalmente, o Anderson não, o Guto colocava o Patrick para afundar entre os zagueiros em muitos momentos, então fazia uma saída mais sustentada, né? Com 4 jogadores e 2 à frente. Então, aí a gente já tem uma modificação do Anderson, que é algo que já acontecia na época de Fortaleza, ali, quando ele dirigiu Fortaleza, né? Eram 3 jogadores numa primeira linha, 2 no meio e 5 lá na frente. Parece que a intenção do Anderson será mais ou menos essa. E o que chama atenção aqui, Peu, é o André baixo, né? O André é mais baixo, sendo que é um jogador com muitas valências ofensivas, né? Jogador aí que frequenta seleções de base e etc. E que deve ter sido uma medida para poder guarnecer um pouco mais defensivamente o Bahia. Provavelmente. O Bahia se torna uma equipe que tem qualidade na saída, porque o André, apesar de ser esse jogador que chega um pouco mais no campo de ataque, ele tem uma boa saída de bola também, e com o apoio ali tanto do Patrick como do Emerson Santos, o Bahia tem muitos jogadores nessa saída de bola, então conseguiu muitas vezes quebrar essas primeiras marcações do Grêmio, mas ao mesmo tempo você perde um homem, um jogador de qualidade na frente, um jogador que pode chegar à frente. Eu acho que esse foi um dos principais pontos do Bahia, jogadores que chegassem ao campo de ataque. O Bahia ele conseguia ocupar bem as zonas ofensivas com 5 jogadores que a gente vai ver mais à frente, mas acho que faltava um pouco mais esse homem surpresa vindo de trás, que poderia ser o Patrick, poderia ser o André em determinadas situações, mas a gente sabe que o Bahia sofreu muito pelo lado direito, principalmente para marcar, e eu acho que, como você falou, foi uma ideia do Anderson para limitar essas possibilidades do adversário ali pelo lado direito, que tinha o Elias Manuel, que é um atacante muito agressivo, apesar de não estar numa boa partida, é um cara que está sempre buscando movimentos em direção ao gol. Então foi para resguardar um pouquinho mais a defesa, tendo ali o Patrick junto e com a possibilidade de recomposição do Raí. O Patrick jogou muito bem nessa partida. Aqui a gente já vê uma outra situação também que me chama a atenção, né? O lateral esquerdo com essa subida e sendo o Matheus Bahia, né? Se eu não me engano, já é o segundo jogo do Matheus Bahia direto, né? Que ele faz como titular, e é uma peça que estava quase descartada, mas quando subiu ele fez até alguns passes interessantes, né? Assim, algumas jogadas interessantes. No gol que o Bahia fez contra o Brusque, ele participa também, né? Então é um jogador que parece que tem a confiança aí do Anderson e vai seguir. E aí uma atenção legal aqui é a gente perceber que tem um ponta direito aberto na amplitude e o lateral esquerdo aberto na amplitude, né? Algo que chama a atenção diante do que o Guto gostava de fazer. Muitas vezes o Guto colocava os 2 pontas abertos, né, em alguns momentos ali, ou então variava, né? Mas essa com o lateral esquerdo é algo que chama a atenção. Parece que o Anderson estava assistindo a seleção brasileira nas últimas temporadas, né, nos últimos anos, para entender um pouquinho. E aí a gente já consegue perceber os 5 jogadores de frente no Bahia ocupando ali seus espaços. Óbvio que nesse caso específico eles estão um pouco mais recuados, mas a gente tem o Matheus Bahia bem aberto pelo lado esquerdo, o Mugni no meio espaço ali entre o Matheus e o Rodallega, que é esse jogador central que a gente vai ver que teve algumas movimentações diferentes do usual. O Daniel pelo lado direito, que também é uma situação um pouco diferente, mas por ter o Mugni pelo lado esquerdo ali, ele passou a jogar um pouco mais pelo lado direito, e o Raí sendo esse homem mais da amplitude aqui pelo lado direito. São 5 homens, o Bahia conseguia ocupar bem esses espaços, mas, como eu falei, acho que precisava um pouco mais de infiltrações de jogadores de trás, jogadores de surpresa, e de movimentações também entre esses setores. Acho que faltou um pouco isso. Concordo muito. Aqui a gente tem, né, o Rodallega saindo da área, e muitas vezes esse espaço que foi deixado, né, com o retorno do Rodallega ali para as zonas mais médias, não foi tão bem preenchido pelo Daniel, né? A gente até conversava aqui, antes da gente começar o vídeo, sobre a possibilidade de você também colocar uma dupla de ataque, né? De repente o Davó participar desse jogo, para poder fazer esse preenchimento de espaço, né? Porque a característica do Davó primordial é essa ruptura, né?
essas progressões de ruptura ali nas costas da linha de defesa, então poderia ser uma alternativa mais, uma mexida um pouco mais rápida, né, do Henderson aí nesse caso, né, identificando talvez uma possibilidade com a entrada da bola. Você acha isso também? Isso obviamente que é uma visão minha, né? De repente você discorda, não sei. Não, acho, e inclusive o Davó, quando entra, acho que aos 37, 35 minutos do segundo tempo, ele consegue fazer essas situações que você está falando, ele até finaliza uma bola na trave com muito perigo, então realmente faz sentido. Eu acho que é um problema não só do Daniel, acho que é um problema do Bahia como um todo, coletivo, de não conseguir ter jogadores atacando a área nesse momento que o Rodallega não está lá. Eu acho que você ter o seu único atacante, além do Rodallega em campo, jogando na amplitude, também dá essa característica, né? Ele está um pouco mais distante da área e isso dificulta esse movimento que ele normalmente faria, no caso o Raí, mas o Davó, quando entrou, ele conseguiu fazer esses movimentos, conseguiu dar essa dinâmica que o Bahia não tinha, mas aí também já era um pouco tarde, como você falou, né? Ele entrou já no final da partida, então acho que poderia ser uma substituição já mais rápida, principalmente porque o Bahia não estava conseguindo criar em determinadas situações, mas não estava conseguindo completar essas chances. Sim, com certeza, com certeza. Aqui a gente tem algo que você mencionou, né, Peu? O Grêmio tentou transições um pouco mais diretas, e aí não quer dizer que simplesmente foi passe longo, mas muitos passes entravam no Diego Souza, né, que fazia esse apoio frontal, e ele já tocava em um dos pontas, né, ou então nos jogadores mais próximos ali, no campo, né, realmente de ação da bola, ali, do raio ali de ação da bola, e essa jogada acontecia de uma maneira rápida para poder tentar vulnerar o Bahia, né? E foi muito frequente, né? Inclusive a gente tem o segmento da jogada aqui, e aí a bola realmente fica em zonas que são mais perigosas para a linha defensiva do Bahia, né? Que está aqui tentando uma transição defensiva. E foi a forma que o Grêmio utilizou, né? Durante o jogo inteiro, praticamente. Foi talvez a única arma do Grêmio que tenha conseguido gerar perigo para o Bahia, foi essa situação de conseguir roubar a bola no campo de defesa e ligar rapidamente o Diego Souza para ele encontrar um outro jogador ali próximo a ele, como você citou muito bem. Nessa jogada especificamente foi o Campaz que recebeu o pivô do Diego Souza e já ligou o Elias Manuel em velocidade, que não conseguiu definir bem a jogada, como foi usual dessa partida, não só para o Grêmio, mas para o Bahia também, não conseguiu definir bem as jogadas, mas foram jogadas que colocaram o Bahia em situações desconfortáveis. A gente está vendo aí que tem o Luiz Otávio na posição muito desconfortável para ele de ter que correr para trás com um jogador muito veloz como o Elias, recebendo esse passe em velocidade. Tem o André recompondo ali, mas a gente vê uma defesa do Bahia totalmente desconfigurada, e foi isso que o Grêmio tentou buscar a maior parte das vezes no jogo, mas nem sempre conseguiu também. O Bahia, a partir de determinado momento, conseguiu entender essas jogadas e limitar, não o uso do Diego Souza, porque é meio difícil você limitar o Diego Souza de costa, ele vai conseguir dominar essa bola, ele tem qualidade para dar passes de primeira, para segurar um pouco mais, mas de diminuir esses espaços para os outros jogadores que iriam receber esse passe, e aí ficou mais difícil para o Grêmio não conseguiu mais utilizar tanto essa jogada assim. Com certeza. E aí a gente passa aqui e a gente tem o Raí, né, aqui iluminado, logicamente, né, finalizando, né, Peu? E aí eu queria te perguntar, a intenção aqui dessa imagem foi mostrar uma tomada de decisão errada? É mais ou menos isso? Primeiro pontuar aqui, como você falou lá do Matheus Bahia, foi um passe do Matheus Bahia, e um passe bom, inclusive. Ele recebe essa bola com condições de finalizar aí dentro da área, e é engraçado porque muitos atacantes, quando essa bola chegaria, já finalizaria de primeira. É uma bola que você está de frente para o gol, uma bola que não veio tão rápida assim, dava para finalizar. Tudo bem que provavelmente seria com o pé mais fraco dele, com o pé esquerdo, mas é uma jogada que muitos atacantes buscam de primeira, até para pegar o goleiro adversário desprevenido. E o Raí, ele tentou dominar essa bola, ele dominou essa bola e girou seu corpo inteiro, fez quase um ângulo de 360 graus com o corpo para depois finalizar. E aí eu acho que foi uma decisão equivocada, porque quando você está dentro da área, você vai ter muito pouco tempo, muito pouco espaço para finalizar. E ele teve esse tempo, teve esse espaço, mas utilizou isso para girar o corpo, e quando ele girou o corpo, aí o Jeromel já chegou, o Bruno Alves já chegou para bloquear o chute, ele não conseguiu finalizar a gol, a bola ficou rebatida ali, depois o Grêmio conseguiu tirar. Acho que faltou um pouco de inteligência até para o Raí, para ou finalizar rápido, ou já dominar e finalizar com a perna esquerda mesmo, porque era o que dava para fazer ali. Ele quis girar para finalizar com a direita,
e teve que girar o corpo todo, isso demora para fazer isso dentro da área e perdeu o tempo que ele tinha para finalizar. Sim, o Jeromel e o Bruno Alves são zagueiros muito experientes, né? Então, assim, se você não age de maneira rápida, eles vão se colocar para poder bloquear um chute, né? Defender bem a área. Eles só precisam que você dê um vacilo, né? Que perca tempo. E aí eles conseguem se colocar da melhor maneira possível. Passando aqui, Peu, a gente vê o Grêmio tentando exercer uma pressão, né? E o Bahia no seu usual que foi nesse jogo, esse seu 3+2 em construção, né? E aí a gente conversava no backstage aqui, você falava de mentalidade, né? E aí eu queria te perguntar por que essa imagem foi separada com esse intuito. Eu acho que vai até um pouco na linha também do que foi lá a questão do Raí, de entender realmente qual é a situação que você está colocado ali no jogo. Acho que faltou isso para o Bahia nesse momento aí. Para quem não assistiu, esse momento foi logo após uma série de escanteios que o Grêmio teve, se não me engano, foram 5 escanteios seguidos. E depois de uma falta lateral também, teve uma falta lateral que gerou o primeiro escanteio e foram gerados outros 4 escanteios praticamente em seguida. O Grêmio em cima do Bahia, e a gente sabe que o Grêmio é uma força na bola aérea também, apesar de não ter conseguido gerar perigo nesse jogo assim, muitas faltas de escanteios mal batidos. Mas uma coisa é, o Bahia não entendeu o momento que estava acontecendo na partida, e mesmo o Grêmio em cima apertando, e aí o Luiz Otávio, ele está numa situação difícil, mas não é uma situação impossível de sair jogando, é uma situação impossível de se manter a posse, e ele já dá um chutão para frente, a bola volta para o Grêmio, e o que eu quero mostrar é que o adversário está em cima de você o tempo todo, você tem a possibilidade de acalmar um pouco mais a situação e você entrega a bola para o adversário logo de primeiro. Então, acho que isso demonstra aí essa falta de entendimento do que está acontecendo no jogo. Como foi com o Raí também, acho que o Raí poderia ter finalizado de uma forma mais rápida. Acho que o Luiz Otávio poderia também ter... ele dominou a bola, pisou e deu tempo para a pressão do Grêmio chegar também. Acho que ele poderia sair jogando um pouco mais de velocidade, não porque o Bahia precisava de velocidade para sair, mas para manter a posse realmente, para ter um pouco mais de sossego nesse momento que o Bahia estava sofrendo uma pressão grande do Grêmio. Sim, com certeza. E aqui nós passamos para o Bahia tentando pressionar também, né, de outra banda. E aí você destacou quando a gente conversava o Bitelo, né? Que aí eu acho que diante da ineficiência do Thiago Santos para poder ser esse single pivô, né, ali à frente da defesa, ele teve que recuar para que o Grêmio pudesse ter, na realidade, algum tipo de possibilidade, né, de saída ali, né? Sim, o Bitelo foi o principal jogador do Grêmio em termos criativos nessa partida, apesar do Campaz ser o jogador mais talentoso nesse sentido, pelo menos no que se espera para fazer esse tipo de jogada, mas o Bitelo ele participou muito das situações, ele vinha buscar essa bola ali no lateralizado, como a imagem está mostrando, ele seguia com a bola para chegar ao ataque, encontrava opções de passe e já dava opção novamente também para o companheiro que recebeu a bola. Acho que foi o principal jogador do Grêmio nessa partida para mim, apesar de tecnicamente não estar no seu melhor dia também, acho que isso é bom de pontuar, mas mesmo assim ele tentou, ele buscou o jogo, ele dava opção, ele procurava o jogo o tempo todo, principalmente pelo lado esquerdo, e foi quem deu um pouco mais de dinâmica ao Grêmio, principalmente depois da entrada do Ferreirinha, que ele encontrou alguém para tabelar ali pelo lado esquerdo, mas eu acho que com toda essa ineficiência do Grêmio de sair jogando, o Bitelo ainda foi uma salvação ali, teve alguns brilhos momentâneos na partida que conseguiram dar ao Grêmio um pouco mais de dinâmica, mas muito pouco para o que o Grêmio precisava também se quisesse a vitória. E realmente foi um jogo que ficou marcado por duas equipes que não conseguiram realmente jogar o seu melhor futebol. Pois é, e aqui temos, né, uma última jogada do Bahia, o Patrick explorando ali esse meio espaço e fazendo essa infiltração, pelo que você mencionou lá no início, né, aqui desse vídeo, e que para mim é crucial também, não só por parte do Patrick, mas o Mugni também tem que estar sempre participando disso. Ele foi em alguns momentos até, né, ali no meio espaço, pelo lado esquerdo, e é algo que aconteceu frequentemente e que é muito importante para que o Bahia possa finalizar de maneira mais vantajosa, né? Que a gente tem o Roda Liga recebendo essa bola dentro da área e com chances claras para finalização, né? O Bahia buscou muito essa jogada de passes por fora para encontrar esse jogador entre o zagueiro e o lateral da equipe do adversário, do Grêmio. Nesse caso aí foi o Patrick, mas o Raí fez isso em alguns momentos, o Mugni fez isso também do lado esquerdo, o próprio Daniel em determinados momentos. Foi uma jogada que gerou poucos frutos ao Bahia, é verdade, mas é uma jogada que demonstra um padrão que o Bahia quer de encontrar essa situação. Nesse caso aí o Patrick foi muito bem, conseguiu dar esse passo para trás para o Rodallega finalizar e o goleiro Gabriel defendeu, mas eu acho que foi uma situação que
eu acho uma situação interessante para o que o Bahia tem buscado. Eu acho que pode acontecer bem nas partidas. Eu acho que o que faltou mesmo foi a maior definição dos jogadores. Nesse caso aí, o Patrick acertou o passe, mas o Mugni errou muitas jogadas dessas sem conseguir nem dominar a bola. O Daniel também não conseguiu gerar perigo quando fez essa jogada. O Raí um pouco menos também. Então, acho que falta talvez treino para conseguir melhorar essa situação, mas tecnicamente realmente foi um jogo difícil do Bahia também. Então, por isso que dificultou essa situação. Mas foi uma jogada bem trabalhada e que poderia ter gerado frutos caso os jogadores tivessem concluído bem melhor as jogadas. Pois é, e aqui temos mais uma situação, né, Peu, em que o André finalmente foi ao ataque, né, e conseguiu uma oportunidade, né, de cruzamento. Esse cruzamento que é um cruzamento muito difícil de ser defendido, né, esse cruzamento em diagonal para trás ali, normalmente pega a linha de defesa desguarnecida, né? Nesse caso aí especificamente o Bahia não conseguiu, o André ele dá o passe errado e a bola sobra para o Thiago Santos, mas é uma jogada que o Bahia está nitidamente em vantagem. Foi até um passe do Jacarelli que se movimentou pelo lado direito e deixou o André em boa situação para dentro da área, inclusive, para dar o passe. E você tem 3 jogadores do Bahia dentro da área, além do André que está com a bola, então foi uma situação de muita vantagem do Bahia, mas que define o que foi o jogo. O Bahia teve vantagem, o Bahia conseguiu encontrar espaço, mas quando precisava concluir as jogadas, tecnicamente realmente estava muito difícil, e na tomada de decisão também não estava das melhores, aí não conseguiu finalizar. Nesse caso aí o André foi tentar dar o passe para o Daniel, só que a bola sobrou para o Thiago Santos, que era o marcador da equipe do Grêmio. E era uma jogada que a gente já viu muitos gols, inclusive do Bahia, saindo assim dessa forma, e nessa partida não aconteceu. Pois é, então chegamos aí ao fim da nossa análise, né? Um jogo que poderia ter tido gols, com certeza poderia ter tido gols, mas não aconteceu. E a gente quer saber o que você achou, né? O que você achou aqui da nossa análise? Ficou algum ponto em aberto? Vocês gostariam de falar sobre alguma coisa que a gente não falou? Teve algum jogador que chamou a atenção de vocês, seja positivamente ou negativamente? Deixa aqui nos nossos comentários e já deixa também para a gente qual outro jogo que você quer ver analisado aqui. Pode ser de Libertadores, pode ser de Sul-Americana, pode ser de Série B, de Série A, de Copa do Brasil. Fica a seu critério, né? A gosto do freguês, como se diz por aí. E aí, Peu, eu vou te perguntar mais uma vez, para quem está assistindo aqui, além de comentar, faz o quê, né, diante do pedido aqui do Los Futebólicos? Se inscreve no nosso canal, como falei lá no início. Se não for inscrito, né, se já for inscrito, ativa as notificações para saber quando a gente posta nossos vídeos. Segue, como o Mauro falou, comenta aqui o que você acha, curte também, que é muito importante para a gente. E segue também nas redes sociais. A gente tem no Instagram, no Twitter, a gente sempre posta conteúdo lá também. Avisa das lives que vamos fazer, dos vídeos que vão sair também. Então, nos segue lá também, que eu acho que você vai gostar. É isso aí, Peu. Vamos lá, pessoal. Até a próxima análise.